Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de gestão da qualidade. Hoje nós iremos falar de mais algumas ferramentas na parte de controle empresarial. Então, vamos lá para o próximo slide. Então, aí falando um pouquinho sobre as subdivisões do módulo, nós já finalizamos aí a parte 1, 2 e 3 com planejamento, organização e direção, e agora estamos na parte 4 com controle, trabalhando as ferramentas da qualidade. Já falamos sobre Brainstorm, PDCA, 5W2H e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre análise SWOT e 5 forças de Potter. Então, iremos começar aí falando um pouquinho sobre a análise SWOT. O que é a análise SWOT? A melhor resposta para essa pergunta pode ser traduzida na definição de análise SWOT, oferecida por Philip Kotler, que é um autor da administração, né? E essa definição ela fica na 10ª edição do seu livro, Administração de Marketing. Então, vamos lá ler aí a definição oferecida pelo Philip Kotler. A avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças é denominada análise SWOT, dos termos em inglês Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. Mas o que é a análise SWOT em português? Qual o significado da matriz SWOT? Ela é a análise das forças, oportunidades, fraquezas e ameaça, o que alguns autores chamam de análise fofa ou matriz fofa. E para que se possa chegar ao resultado adequado desta análise por meio da ferramenta SWOT, é preciso dividir um ambiente onde se encontra a empresa em duas esferas, o ambiente externo e o ambiente interno.
Então, nós temos aí uma imagem que vai representar um pouquinho melhor o que cada letra dessa sigla significa. Então, a análise SWOT ou matriz fofa, como é utilizado e chamado aqui no Brasil, ela vai se dividir nessas quatro letras. Nós temos o S. O S é os strengths, que traduzindo para o português são as forças, né? Então são as forças da empresa, faz parte do ambiente interno e é aquilo que sua empresa se destaca e realiza com excelência. Então é tudo aquilo que a empresa tem como força, aquilo que se destaca na organização. Já o W são as weaknesses, que pode ser traduzido para o português como as fraquezas da empresa. Também faz parte do ambiente interno e é aquilo que sua empresa acaba pecando em determinados momentos, ou seja, é tudo aquilo que é uma fraqueza da organização, aquilo que é um ponto negativo de dentro da empresa. O O são as opportunities, que traduzindo para o português fica como as oportunidades. Faz parte do ambiente externo, é aquilo que o mercado impõe e que pode ser aproveitado em seu negócio. Então, as oportunidades geralmente são oportunidades de negócio, é uma oportunidade de crescimento da empresa. Então, tudo isso vai ficar do lado externo da organização. E o último são, que é a letra T, as threats, né, que são as ameaças. Então, faz parte do ambiente externo e é aquilo que o mercado apresenta que pode ameaçar o consumo de determinados produtos ou serviços de sua empresa. Então, é tudo aquilo que é negativo, mas de fora da minha organização. Então, nós temos aí um ambiente interno e um ambiente externo também, um pouquinho no conceito que vocês acabaram de ouvir, né? Então, quando nós falamos análise SWOT, nós entendemos que as palavras em inglês, cada uma das suas letras iniciais vai formar a sigla SWOT, né? Strengths, o S, Weakness, o W, All, Opportunities e T, Threats. Então, forma a palavra SWOT. Já no português, ficariam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. FFOA, né? Como não daria para a pessoa falar uma só palavra com FFOA, o que, que acontece? Foi criada a nomenclatura FOFA, né? Que junta FO, F de forças e O de oportunidades, F de fraquezas e T de A de ameaças, né? Então forma a palavra matriz fofa. Aqui nós temos uma tabela que mostra mais ou menos como a análise SWOT ela é construída através de tabela, né, ou de gráfico. Geralmente, quando você vai construir uma análise SWOT, ela é colocada nesse formato, né? Você vai colocar pontos positivos, pontos negativos, ambiente interno, ambiente externo, né, para identificar o que cada letra ela vai significar. Nós temos aí as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças no meio, né, colocadas nos seus respectivos lugares. Vamos falar o porquê que cada um deles está nesse local e nessa posição. Então vamos começar aqui falando do ambiente interno. A gente acabou de falar que dentro do ambiente interno nós temos as forças e as fraquezas. São as forças internas da organização. O que a empresa tem de bom? O que a empresa tem de positivo? O que a empresa tem de melhor, né, como força da sua própria organização. Já os weakness é a parte negativa, porém também faz parte de dentro da organização, porque assim como a empresa ela tem forças, ela também tem fraquezas. Então as fraquezas também fazem parte do ambiente interno, são as características da organização, sejam características positivas ou sejam características negativas. Já no ambiente externo são as características do mercado, do que a empresa tem fora da organização. Então nós temos aí as oportunidades, né, ou opportunity do inglês, e nós temos as ameaças. Então, enquanto as oportunidades são fatores que vão levar a empresa para um crescimento, as ameaças elas são alguns fatores que vão levar a empresa a ter algum problema dentro dos seus setores, né, de atuação.
Então, aqui falando de ambiente interno e ambiente externo, nós já definimos. Agora, quando nós falamos de fatores positivos, nós temos as forças, que faz parte do ambiente interno e é algo positivo para a organização, e nós temos as oportunidades. Né? As oportunidades, ela é um fator positivo, porém ela não é do ambiente interno, ela é do ambiente externo. Então, a gente percebe aí que são dois fatores que são positivos, mas eles estão em ambientes diferentes. Já que nos fatores negativos, nós temos as fraquezas. As fraquezas, elas fazem parte de dentro do ambiente interno da organização, então é algo que faz parte de dentro da empresa. E as ameaças também é um fator negativo, porém ele faz parte do ambiente externo. Então vamos falar um pouquinho sobre os exemplos para vocês identificarem um pouco melhor. Se eu falar, por exemplo, que a empresa tem um bom atendimento, olhe para os 4 pontos. Vocês acham que ele vai estar em qual desses pontos? Vamos pensar um pouquinho. Se as forças é algo que é positivo, né, e o atendimento é algo que faz parte de dentro da empresa e é algo que é positivo, você consequentemente sabe que esse atendimento ele vai estar aqui no S, né, das forças. Por quê? Ele está dentro da organização porque é a minha empresa que vai treinar aqueles funcionários, o atendimento vai acontecer dentro da minha empresa, então a gente sabe que faz parte do ambiente interno. E se o atendimento ele é bom, isso quer dizer que ele é um fator positivo, então ele seria uma força da minha empresa. Agora vamos para outro exemplo. Digamos que a minha empresa ela tem valores muito caros de produtos. Por exemplo, digamos que a minha empresa seja um supermercado e eu repasso o produto para os clientes com um valor superfaturado, né? Por algum motivo eu decido que eu vou colocar aqueles preços. O que vai acontecer? Vamos lá. Quem é que coloca os preços nos produtos? A própria empresa. Então, se a própria empresa coloca aqueles produtos com valores muito caros, então é o próprio ambiente interno que faz isso. Se é um fator que ele está sendo negativo porque os clientes não estão gostando, então ele faz parte do ambiente interno e ele é um fator negativo. Então, nessa posição, quem está é uma fraqueza, né? Então, analisando como nós analisamos agora essa variável, né? Problema onde os produtos estão muito caros dentro da organização seria uma fraqueza porque faz parte de dentro da empresa. Agora vamos falar um outro exemplo. Digamos que o concorrente ele decide lançar uma promoção. Ok, vamos lá. Vamos pensar no concorrente. O concorrente ele está onde? No ambiente interno ou externo? No ambiente externo. Ele está fora da nossa empresa. O concorrente, quando ele lança essa promoção, isso está sendo algo positivo ou negativo para a minha empresa? Algo negativo, né? Então, por esse motivo, ele está no ambiente externo e ele é um fator negativo. Então, a única posição aí, o único fator que está entre esses dois são as ameaças. Então, o concorrente ele é uma ameaça para a minha empresa. Então, pronto, definimos aí o que é esse concorrente. Agora vamos para o último exemplo. Digamos que a minha empresa ela decide que vai fazer a abertura de uma outra sede. E digamos que um determinado interior daqui do nosso estado está havendo um crescimento muito grande nessa cidade. E aí a minha empresa ela vê que aquilo pode ser algo muito bom para a organização. Essa escolha de uma sede para essa cidade, ela pode ser considerada que fator aí dentro da análise SWOT? Vamos ver. A empresa ir para outra cidade que ela nunca conheceu, nunca foi. Isso é o quê? Isso é algo externo, né? Porque aquela cidade a minha empresa nunca foi para lá, nunca se instalou lá, então é algo que faz parte de fora da minha organização. Ok, ambiente interno, então é externo, então a gente sabe que pode ser só um dos dois de baixo. A minha empresa ir para esse lugar onde a minha empresa pode crescer ainda um pouco mais. É um fator positivo ou negativo?
é um fator positivo. Então, nós percebemos que ele vai estar aqui na posição das oportunidades. Então, é exatamente isso. Quando a minha empresa ela percebe que ela pode crescer, ela pode se desenvolver com aquela oportunidade de negócio, isso, consequentemente, é uma oportunidade, ok? Então, aqui falamos sobre todos os fatores e todos os ambientes. Vamos agora para o próximo slide. Então vamos falar aí para finalizar a análise SWOT um pouquinho do que é cada uma dessas variáveis dentro dessa análise. Como nós acabamos de falar, tudo você vai ter que analisar. Faz parte do ambiente interno ou faz parte do ambiente externo? É uma análise que você vai fazer. Por esse motivo, o nome dessa ferramenta é análise SWOT. Vamos lá, como é que eu vou saber que uma determinada variável ela é uma força da minha empresa? O que é que faz bem? O que é que a sua empresa faz bem? Você tem que descrever que essas são as forças dela. A minha empresa ela é pioneira no mercado, é uma força. A minha empresa é a primeira do segmento, é uma força. A minha empresa está há 50 anos no mercado, pode ser uma força. Então, o que a sua empresa faz bem é, consequentemente, uma força dela. Que recursos únicos pode aproveitar? O que é que os outros veem como suas forças? É um bom atendimento? É um estacionamento privativo? É, por exemplo, um produto muito bom? Tudo isso vão ser as forças da sua organização, aquilo que a sua empresa tem de positivo e que chama a atenção do cliente. Quando nós vamos para as fraquezas, que também fazem parte do ambiente interno da empresa, nós temos aí o que a sua empresa pode melhorar. Então é algo já que não é tão positivo, é algo que você tem realmente que trazer uma melhora. Onde é que tem menos recursos que os outros? Por exemplo, o que o seu concorrente ele tem que é melhor do que o seu, né? Você tem que pensar isso. O que está faltando aqui para que a minha empresa se desenvolva um pouco mais? Isso é uma fraqueza. Se o mercado está pedindo algo de você e você ainda não tem ou você não busca, né, melhorar na sua empresa, pode ter certeza que isso é uma fraqueza. O que os outros veem como as suas prováveis fraquezas? Então, é interessante nesse trabalho que vocês estão fazendo em grupo, vocês fazerem cada análise SWOT individualmente e depois vocês conversam, porque não tem como você ver todas as forças, todas as fraquezas, todas as oportunidades, todas as ameaças. Às vezes, uma pessoa diferente ela tem uma percepção diferenciada da sua empresa. Então, é bem interessante quando uma pessoa de fora muitas vezes vai lá e constrói análise SWOT. É exatamente por esse motivo que temos profissionais da área da qualidade que vão olhar a empresa e fazer essa avaliação, porque muitas vezes o gerente de um determinado setor ele não consegue enxergar os problemas do seu setor. Um diretor de um determinado ramo de uma empresa ele não consegue enxergar quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. Então, a gente sempre tem que se perguntar o que os outros veem que são as minhas possíveis forças ou as minhas possíveis fraquezas dentro da organização. Depois nós vamos falar sobre as oportunidades, né? Que oportunidades você tem disponíveis? Quais são as oportunidades de você crescer, de você se desenvolver como empresa que você tem e que você pode fazer pela sua organização? Que tendências ou novidades pode você aproveitar? Por exemplo, se a sua empresa trabalha com algum segmento de tecnologia, quais são as novas tecnologias? Será se a minha empresa ela está adaptada às novas tecnologias? Será se está faltando alguma coisa? Será se o atendimento que a minha empresa faz, por exemplo, por talãozinho de notas, é o que a minha empresa precisa ou ela precisa de um sistema informatizado? Quais são as oportunidades que eu vou ter com isso? Será que meu atendimento vai ser mais rápido? Então, tudo que for uma oportunidade que ainda não está dentro da sua empresa e que você pode fazer, você pode trazer para melhorar os processos da sua organização, é uma oportunidade de crescimento. E o último aí, como pode transformar as suas forças em oportunidades. Isso daí é muito importante, porque muitas vezes você tem algo que é muito bom, mas você não sabe utilizar aquilo. Por exemplo, digamos que você tem um produto muito bom,
só que fica naquela situação, né? Você tem um produto muito bom, os clientes gostam muito, mas muitas vezes você não consegue trazer pessoas para sua empresa, você não consegue aumentar o seu quantitativo de vendas, né? E isso é um problema. Então, como transformar as minhas forças em oportunidades para que a minha empresa cresça cada vez mais? E por último, nós temos aí as ameaças. Que ameaças podem prejudicar a minha empresa? O que é que a sua competição anda fazendo para melhorar aí essa questão da competitividade? As suas fraquezas exponham-no a possíveis ameaças. Por exemplo, se eu tenho aí um problema de atendimento, isso vai gerar um conflito com o meu cliente, sim ou não? Por quê? Então vocês estão vendo, né, que as forças estão diretamente ligadas com as oportunidades e as fraquezas estão diretamente ligadas com as ameaças, porque uma pode levar a outra. Então por esse motivo que essas variáveis elas são uma análise que você vai fazer sobre esses Agora nós vamos falar um pouquinho das 5 forças de Potter. As 5 forças de Potter são parte de um modelo de análise competitiva criada pelo homem que leva o seu nome, Michael Potter, professor de estratégia e competitividade da Harvard Business School. Se você nunca ouviu falar nesse modelo de análise antes, não se engane pensando que ele é novo. Esse conceito foi introduzido ao mundo em um artigo da Harvard Business Review de 1979. Desde então, muitas empresas têm usado essa metodologia que consiste em considerar 5 forças que, segundo Potter, podem determinar a posição de qualquer empresa em seu respectivo mercado. A ideia por trás da escolha dessas forças foi a de que elas nunca mudam, diferente de fatores voláteis, como as taxas de crescimento de determinadas indústrias, intervenções do governo e até mudanças tecnológicas. Então, quando a gente fala sobre as 5 forças de Potter, o que é que o Michael Potter ele pensou? Vamos pegar as 5 forças principais, né, que vão ser ameaças para minha empresa, e vamos colocar essas 5 forças de Potter como as absolutas, aquelas que vão geralmente acontecer. Isso quer dizer que só existem essas 5 forças? Com certeza não. Existem muitas outras forças e eles colocaram aí, por exemplo, mudanças tecnológicas que são imprevisíveis. A cada ano nós temos novas mudanças e o que aconteceria se ele colocasse, por exemplo, questões de tecnologia? A ferramenta ia ficar desatualizada, né? Intervenção do governo é algo que é totalmente imprevisível. Então, diferente dessas 5 forças que o Michael fala, nós temos outras também que podem ser prejudiciais para qualquer empresa, ok? Então aqui nós temos as 5 forças de Potter que, como eu falei, elas são geralmente absolutas, né? Elas são as forças de ameaça que vão ameaçar muito mais qualquer tipo de empresa, diferente das forças que não são absolutas, aquelas que são variáveis, que podem acontecer ou não, como as questões do governo e mudanças tecnológicas. Então essas 5 aqui que eu vou falar agora, elas são as forças que o Michael Potter considerou
que são as mais relevantes e as mais utilizadas. Nós temos aí o poder de negociação dos fornecedores, ameaça de entrada de novos concorrentes, rivalidade entre os concorrentes, ameaça de produtos substitutos e poder de negociação de clientes. Então vamos começar aí falando da rivalidade entre os concorrentes, que está aí no meio de azul escuro. Quanto maior a rivalidade, mais difícil será entrar neste mercado, pois quem já está lá investe pesado em marketing e pesquisa, além de praticar baixas margens. Então, quando uma empresa está no mercado, ela tem os seus principais concorrentes, e isso é a concorrência. É você saber que você está no mercado e que você vai ter essas pessoas ou essas empresas que vão vir para bater de frente com a sua organização de alguma forma. Eles vão buscar formas de fazer com que a sua empresa ela venha a decair, e isso não é algo ruim, pessoal. Quando a gente fala assim, nossa, mas a empresa ela não consegue conviver com a concorrência, até consegue, mas o objetivo geral da organização é sempre vender mais. Se você quer vender mais, consequentemente, o que você tem que fazer? Diminuir a sua concorrência. Diminuindo a sua concorrência, consequentemente, você vai cada vez mais vender mais os seus produtos ou os seus serviços. Então, a rivalidade entre os concorrentes é aquele famoso mata-mata. Ou você mata ou você vive no mercado. E muitas vezes, muitas empresas vão lançar promoções, vão fazer estratégias que vão ser diretamente para bater a concorrência. Agora vamos para outro. Poder de negociação dos fornecedores. Existem alguns fatores que podem aumentar ou diminuir o poder de negociação dos fornecedores, como o grau de diferenciação entre eles, o custo de produção e até a possibilidade de um fornecedor resolver se tornar seu concorrente. Então, o fornecedor ele pode ter um poder muito grande sobre uma empresa. Por exemplo, se você, como empresa, só tem um fornecedor, o que vai acontecer? Para o seu negócio funcionar, você vai depender totalmente dele. E se você não consegue um outro fornecedor, vai ficar difícil você colocar as suas imposições. Porque você só vende o produto daquele fornecedor. Então, você depende totalmente das vontades desse fornecedor. Em alguns casos, o fornecedor pode aumentar e diminuir o preço da forma que ele quiser, porque como você depende totalmente dele, você só pode continuar o seu negócio se você continuar comprando dele. Então, nesse caso, o fornecedor ele tem um poder muito grande sobre a empresa. A mesma coisa acontece quando você tem situações, por exemplo, que você só tem um fornecedor e você depende da entrega dele. E muitas vezes ele demora para lhe entregar. Fica muito complicado você trabalhar assim, porque esse fornecedor pode atrasar sua entrega, e aí você vai ter problemas com os seus clientes por causa disso, entre outras situações. Então, nesse ponto você tem que ter muito cuidado quando você escolhe ter apenas um fornecedor. Tem alguns casos que infelizmente a empresa ela só vai ter um fornecedor mesmo, porque só aquele fornecedor trabalha com aquele determinado produto no mercado. Mas quanto mais fornecedores você tiver, melhor. Por quê? Porque aí você vai poder fazer a negociação, você vai poder comparar preços, você vai poder ver quem tem um preço maior, quem tem um preço menor, e aí muitas vezes optar por escolher quem tem um preço menor e assim você ganhar mais dinheiro, né? Que é a principal função de uma organização. Vamos para o próximo. Ameaça de entradas de novos concorrentes. Patentes, custo alto de instalação, economia de escala e a força das marcas já estão instaladas, já são alguns dos fatores que podem determinar qual é o grau de ameaça de novos concorrentes saturarem o mercado rapidamente. Então aí todos nós sabemos de empresas que elas são novos concorrentes e elas vêm para concorrer com a nossa empresa, e muitas vezes elas podem até mesmo fazer com que a nossa empresa venha à falência. Esses novos concorrentes eles vão ser
concorrentes que vão entrar no mercado. Alguns teóricos chamam também esses novos concorrentes de novos entrantes, porque eles estão entrando no mercado e eles podem fazer uma bagunça no mercado, principalmente se for um produto novo, se for um produto diferenciado, e aí pode ser o produto que vai substituir o meu produto. A gente já viu aí diversos produtos que foram substituídos ao longo do tempo, mas quem vai trazer esse produto é os novos concorrentes ou também chamados de novos entrantes. Agora vamos falar sobre as ameaças de produtos substitutos. Produtos substitutos atendem às mesmas necessidades de seus clientes, só que de outra forma e às vezes até melhor. Então nós temos aí produtos que são, por exemplo, ameaça de produtos substitutos. Que produtos são esses? Se eu sou, por exemplo, uma empresa que produz presunto de peru, tenho vários produtos que podem substituir o meu, como a mortandela, o presunto de porco, outros tipos de apresuntado, entre outros. Então, o cliente, quando ele vai no supermercado, ele vai olhar o meu presunto da minha marca e ele pode escolher comprar um apresuntado porque é mais barato. Ele pode escolher comprar um outro produto que seja parecido porque aquele produto é melhor na visão dele. Então a gente tem essas ameaças de produtos substitutos e a gente tem que buscar formas de o nosso produto, de a nossa empresa se sobressair da empresa do concorrente, né? E esses produtos substitutos, eles são realmente produtos que podem sim substituir o produto da minha empresa. Entre outros casos, temos aí produtos que foram totalmente substituídos e que não voltam mais. Por exemplo, tínhamos aí o videocassete, que foi totalmente substituído pelo DVD. Muitas empresas, inclusive, pararam de funcionar quando houve essa ameaça de produtos substitutos, porque ninguém mais queria trabalhar com fita VHS. Todos queriam trabalhar, todos os clientes, eles queriam DVD porque tinha uma facilidade um pouco maior e uma qualidade de imagem também maior. Então a gente percebe aí que foi um produto que foi totalmente substituído. E agora vamos para o poder de negociação do cliente. Geralmente o poder de negociação do cliente, ele vai estar atrelado a qual grau de poder que o cliente tem sobre determinada empresa. Então, vamos aí dar uma lida sobre o que significa esse poder de negociação dos clientes. Quando os compradores dispõem de diversas opções semelhantes para escolher ou têm tempo para tomar a decisão de compra, podem pressionar o mercado a baixar os preços e aumentar a qualidade dos produtos e serviços. Então é aquela coisa, se você trabalha com um determinado produto e você tem muitos concorrentes, muitos produtos substitutos, pode ser que você, como cliente, consiga pressionar a empresa a abaixar o preço. Se não abaixar o preço, ninguém compra e pronto, fica nessa situação. Agora, quanto menos concorrentes, quanto menos produtos substitutos você tiver, maior será o poder da empresa sobre o cliente. Então, o cliente ele pode sim ser um problema, pode ser uma ameaça para a organização se a empresa não tiver esse controle da sua identidade. Então, quando você tem um determinado produto, quando você tem uma determinada empresa que fabrica, que vende determinados produtos, você tem que ter muito bem atrelado quais são suas forças, por que você é diferente, por que você vai convencer o cliente a comprar de você. Porque senão vem um concorrente, vem um novo entrante, vem um produto substituto e acaba com a sua empresa totalmente. E o cliente, ele quer primeiramente saber do bolso dele, de quanto que ele vai gastar e se ele vai estar consumindo um produto bom ou não. Ele não está nem um pouco preocupado se a empresa que ele era cliente vai vir à falência ou não. Então isso daí é uma questão de como o mercado realmente ele funciona. Então quando vocês forem fazer as 5 forças de Potter, vocês têm que analisar o mercado, porque essas 5 forças, elas são 5 forças de ameaça, que podem ameaçar a empresa. E como vocês viram, os clientes podem ameaçar a empresa, os fornecedores podem ameaçar a empresa, os concorrentes podem ameaçar a empresa, os
Produtos substitutos podem ameaçar a empresa e os novos entrantes também. Então, vocês têm que identificar quem são essas pessoas na empresa de vocês e o porquê que eles são esses fatores, ok? Geralmente, as 5 forças de Potter, alguns autores eles colocam junto com a análise SWOT. Né? Lá na parte do T, dos traits, das ameaças, você coloca as 5 ameaças, as 5 forças de Potter bem discriminadas, ok? A atividade de hoje, que é o relatório 3, é vocês analisarem o ambiente interno e externo da organização de vocês e depois executar a análise SWOT e as 5 forças de Potter individualmente. Vocês vão fazer esse relatório individual. Depois de fazer todo esse relatório individual, você e sua equipe vão escolher dentre as 5 análises SWOTs e as 5 forças de Potter qual é a melhor atividade para vocês apresentarem no trabalho em grupo de vocês, tá ok?